Câncer de pele é uma das lesões neoplásicas, um dos cânceres, das lesões cancerosas mais comuns que existe, principalmente no nosso meio. Isto devido à população nossa, aqui do sul do país, ser constituída de um número expressivo de pessoas de origem eslava, de origem europeia, pessoas que, por natureza, possuem a constituição cutânea mais clara. Então, por conseguinte, tem menor defesa da radiação solar e, por este motivo, são muito mais sujeitas à incidência de câncer de pele. E este câncer ele vai se manifestar de diversas formas e em suas variantes, podendo ser mais ou menos perigoso conforme seu tipo. Como que ele se apresenta normalmente? Uma pinta no corpo, por exemplo, pode ser um sinal de câncer de pele? Bom, para entrarmos nesta questão, é necessário a gente fazer uma divisão muito importante dos tipos de câncer de pele. Grosseiramente falando, nós temos dois tipos principais. Alguns que são totalmente mediados pela exposição à radiação solar, que seriam os carcinomas basocelulares, espinocelulares, os mais frequentes. Estes se manifestam por, inicialmente, lesõezinhas crespas, casquentinhas, digamos assim, nas áreas mais expostas, dorso do nariz, ponta das orelhas, região facial, dorso das mãos, dorso dos antebraços, ou seja, aquelas áreas onde bate mais sol. Essas lesões, por sua vez, elas vão tornando-se umas bolinhas, que a gente chama de tumores, e com o passar do tempo vão se ulcerando, ou seja, vão formando feridas, e vão começando a invadir planos mais profundos da pele. Felizmente, hoje em dia, a grande maioria das pessoas que é acometida por esse tipo de lesão busca rapidamente o acesso à avaliação médica, sendo que é muito raro, felizmente, a gente ter casos desses tumores assumindo proporções maiores ou invadindo órgãos mais importantes da própria região facial. Esse é o câncer mais comum, mas existe também um outro tipo de câncer, e este potencialmente mais perigoso, que é o melanoma maligno. Este sim é altamente letal. Então ele se manifesta de uma maneira bastante traiçoeira. Ele pode estar escondido embaixo do dedo do pé, por exemplo, atrás da orelha, embaixo da língua. Ele começa com uma manchinha preta. E muitas pessoas consideram até uma manchinha inocente que não dão muita atenção. Só que, à medida que o tempo passa, esta manchinha começa a aumentar, e o crescimento dela não é apenas superficial. Ela cresce aos planos mais profundos da pele, e quando ocorre invasão vascular, ou seja, ele penetra num vaso sanguíneo, ele começa a semear células cancerosas pelo corpo, e daí começarão a aparecer as metástases. Metástase é quando um novo tumorzinho aparece à distância do primeiro. Vamos supor, o melanoma está na pele, mas daqui a pouco ele vai estar também no cérebro, nos pulmões, no fígado, nos rins, nos ossos. Então, esse é um processo altamente temido e é algo que leva a um índice de mortalidade muito grande, porque é muito difícil conseguir controlar esses tumores metastáticos. Agora, voltando à lesão inicial, se conseguirmos identificá-la antes que ela atinja os planos mais profundos, antes que ocorra a invasão vascular, nós conseguiremos retirá-la antes que ocorra a semeadura. Então, é um tipo de câncer totalmente diferente. E este não está obrigatoriamente associado à exposição solar. Eventualmente, há fatores genéticos, tendências próprias de cada pessoa. Então, nesse caso, é preciso ficar atento e, caso apareça uma mancha com essas características que o senhor mencionou, uma mancha escura na pele, procurar um dermatologista, um médico quanto antes. Certamente.
Quanto mais precoce o diagnóstico, mais chance de cura, mais chance de evitar a mortalidade. Então, isso é muito sério, é necessário uma avaliação o mais precoce possível. Mesmo uma manchinha que pareça inocente, é bom ser avaliada, porque antes pecar pelo excesso do que pela negligência. Doutor, em relação agora aos cuidados que nós devemos ter no verão, sol intenso, a camada de ozônio já não é mais a mesma, que cuidados são necessários para que a gente evite o câncer de pele, principalmente do primeiro tipo que o senhor descreveu? Sua colocação foi muito feliz lembrar de que a camada de ozônio não é mais a mesma. Isso é uma triste verdade. Então, a gente vê que na época de pessoas de mais idade, quando eram crianças, não havia tanto queimadura, tanto risco em se expor ao sol. Agora, nos tempos atuais, realmente aumentou muitíssimo, mesmo que não tenha diminuído tanto a camada de ozônio, mas o efeito e a periculosidade da radiação solar aumentou muito mesmo. Então, use sem dó protetores solares de fator de proteção, quanto maior, melhor. E não se contente com uma única aplicação. Aplique várias vezes, pelo menos umas 4 vezes por dia. Se entrar em água de mar ou de piscina, aplique novamente, escolha um produto que seja resistente à água, isso é muito importante. Crianças têm que ter um cuidado redobrado, porque têm uma pele muito mais sensível. E pessoas de origem eslava, como eu falei, né, que aqui na região sul do país é extremamente comum, o extrato da população de pele muito clara é significativo. Então, a necessidade de proteção solar é muito grande. O uso de chapéus, mangas compridas e outros tipos de proteções mecânicas também é válido, mas não se pode confiar. Ou seja, quem pensa que vai à praia e, ficando embaixo de um guarda-sol, estará resguardado da periculosidade dos raios solares, está equivocado, porque a radiação solar não está presente apenas no sol direto, mas no sol refletido, no sol indireto também. Então, é necessário igualmente o uso do filtro solar.